Daniel Silveira disse nesta terça-feira que não cumprirá as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, Moraes decidiu que Silveira não poderia ausentar-se da comarca em que reside, salvo para Brasília, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar. O magistrado advertiu que o descumprimento da decisão poderia acarretar o restabelecimento da prisão. Silveira declarou que não voltará a colocar tornozeleira eletrônica e, dentro do plenário da Câmara, disse que vai acampar na casa até que o plenário decida o seu caso. Vamos ouvir. Quero só notificar a casa aqui que a sessão plenária para mim é permanente. Eu só vou sair de dentro do parlamento, de dentro do Congresso Nacional, quando for pautada a sustação da ação penal 1044, que já temos 2 pedidos sobre a mesa da presidência da casa, nos moldes do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, totalmente cabíveis, que devem ser analisados em 45 dias improrrogáveis, e também da derrubada das medidas cautelares que estão ilegais. O Alexandre sabe disso. A questão é que ele está atropelando o legislativo e todas as suas prerrogativas. Aqui não tem ninguém indicado por presidente não, vitalício não. Todos aqui estão sob o julgo popular e o Alexandre tem que respeitar isso. Temos um pedido de impeachment com 3 milhões de assinaturas. Dos 38 no Senado, 8 são só dele. O povo brasileiro quer o impeachment e ele agora está tentando modificar a Lei 1079 de 50 para poder se garantir. Presidente, o que está acontecendo no Brasil é gravíssimo contra as liberdades e garantias individuais. Não é aceito, não é aceitável e eu não vou me calar perante essa atrocidade jurídica. Não serão aceitas as medidas impostas por ele. Está aqui o meu recado oficial dentro do plenário, enquanto a casa não deliberar, que é a casa competente. Aí um trecho da fala do deputado Daniel Silveira. Mais cedo, no meio da tarde, o José Maria Trindade esteve na Câmara dos Deputados e nós transmitimos ao vivo a entrevista com o deputado Daniel Silveira. E ele reafirmou todos esses pontos nessa entrevista para você, não é, José Maria Trindade? Boa noite. E foi um pouco além, viu? Muito boa noite, Carlos Aros. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. É uma decisão séria do deputado Daniel Silveira, né? Ficar dentro da Câmara dos Deputados. Há uma jurisdição na Câmara dos Deputados. É por isso que se tem a Polícia Federal Legislativa. Lá eles mandam, lá eles definem, ou seja, há uma jurisdição da Câmara dos Deputados, assim como há a jurisdição no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre Silveira entendeu que essa jurisdição é ampliada para o mundo inteiro, levando em consideração que o que é publicado na internet também entra no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do deputado Daniel, ela leva líderes e presidentes da Câmara e Senado, né? Esta prerrogativa parlamentar não é exclusiva de deputados, mas também de senadores, a fazer um novo olhar, um raciocínio sobre essa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que manda colocar tornozeleira eletrônica em um deputado. Agora, eu particularmente não acho mais grave essa decisão de colocar a tornozeleira não, apesar de grave. Eu acho que calar a voz de um parlamentar eleito em pleno exercício da função é muito mais grave do que uma tornozeleira. Porque um parlamentar, ele é a voz e não é voz própria. Ninguém está ali na Câmara dos Deputados por vontade própria ou porque acordou com vontade de ser parlamentar. É preciso convencer votos, todos os setores. Fico impressionado com alguns deputados de esquerda que batem palmas para esta decisão, lembrando ele de que amanhã ele pode ser a vítima da vez e calarem a sua voz, arrancar a sua voz da garganta. E aí, porque não disseram nada, já não poderão dizer mais nada. Essa decisão do Alexandre coloca em xeque exatamente a divisão dos poderes, a autonomia dos poderes. Será possível que oficiais de justiça, acompanhados de policiais, terão a coragem de entrar na Câmara e procurar o deputado no seu gabinete para colocar esta tornozeleira eletrônica? Aí, com a palavra, os presidentes da Câmara e Senado. Repito, na verdade são 3 casas, né? Tem a Câmara,
tem o Senado e o Congresso, que é a união de Câmara e Senado. Entendo que este é o momento dos presidentes da Câmara e Senado, né, que o presidente do Senado e o presidente do Congresso devam se reunir, discutir o assunto e decidir sobre essa situação do deputado Alexandre Silveira. Como estamos numa democracia, o Congresso tem autonomia para dizer, não, nós Daniel aceitamos Silveira. Isso aí. Mas Daniel Silveira, desculpa. É preciso que se reúnam e definam. Então, essa decisão de morar, ele diz que vai morar na Câmara, vai ficar na Câmara dos Deputados, não há, a Câmara não fecha, ela é permanente, né? Eu mesmo já fiquei lá várias vezes até de madrugada. Teve uma decisão de presidência da Câmara, que houve segundo turno, em que eu saí de lá às 7 horas da manhã, ou seja, funcionou o tempo inteiro. Lá tem restaurantes, tem bancos, tem correios, tem tudo, é uma cidade. Então, assim, não haverá dificuldades. Então, esta é uma situação nova e o deputado Daniel Silveira coloca ali no plenário o seu problema, que eu entendo que não é problema pessoal. Eu vi lá a conversa dele durante a nossa entrevista, ele fazendo questão de dizer, eu não estou desobedecendo a decisão do ministro do Supremo. Eu estou obedecendo à Constituição que me garante esta situação. E vejam vocês que a Constituição, a própria Constituição, tem um artigo que criminaliza a autoridade que abre mão da sua prerrogativa, né? E é um artigo muito bom, que diz o seguinte, que a autoridade, ela é do cargo, ela não é da pessoa. Ele não leva para as praias, não leva para as férias, é do cargo. Então, esta autonomia tem que ser obedecida, inclusive para a autoridade que está exercendo a função, para se ter uma ideia. Então, a decisão do Daniel Silveira de morar na Câmara e forçar a casa a tomar uma decisão politicamente correta e é arriscada. E devo dizer mais, conversei com vários parlamentares lá, e o que eu ouvi é de que Alexandre acabou, o Alexandre Moraes acabou de eleger o Daniel Silveira com essa decisão, porque isso será um trunfo para a campanha. É o que eu sempre falo aqui das cicatrizes de guerra, que a gente tem orgulho de mostrar. Fiuza, e para você esse episódio, boa noite. Boa noite, Carlos Aros, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Pegando esse último ponto que o Zé traz, né, sobre como está se notabilizando o deputado Daniel Silveira em polarização com o Supremo Tribunal Federal, que, como nós sabemos, nesta atual composição, detestado pela população brasileira. O STF atual ele é adulado por aqueles que estão numa bolha, né, que veem as manchetes do consórcio e que compram aquelas teses, que são teses, são versões, né, esse inquérito das fake news, por exemplo, e outro sucedâneo dos atos antidemocráticos, eles são teses vagas. E, através dessas teses, ministros, especialmente o Alexandre de Moraes, monocraticamente, tomam decisões discricionárias. Então, sobre a questão da eleição, a impressão é muito forte de que o Alexandre de Moraes vai dar um jeito de barrar a elegibilidade do Daniel Silveira, porque virou uma perseguição. O que o Daniel Silveira faz nesse momento é interessante, porque se o ministro do STF decidiu transformar um deputado em meio deputado, o que não existe na lei, decidiu transformar um parlamentar naquele que não pode parlar, que não pode circular, que tem restrições à sua própria cidadania. Ele inventou uma figura, né? Ele criou uma figura dentro ou ao largo do direito. E o deputado Daniel Silveira foi para o parlamento, né, onde ele tem um mandato legítimo e ele está trazendo o parlamento, e, na verdade, toda a sociedade já está chamada
né? Eu já citei várias vezes aqui os próprios colegas do Alexandre de Moraes, especialmente o André Mendonça, que foi ministro da Justiça, foi inclusive correligionário do Daniel Silveira. Eu sei que as coisas se separam, ele foi indicado por aquele presidente, ele passa a exercer um mandato independente no STF, mas a gente não é criança, a gente sabe quais são aí os movimentos da política, para um lado e para o outro. Eu gostaria muito de ouvir, que a gente está num momento em que o direito se faz muito na conversa. Todo esse inquérito, praticamente, das fake news e o outro que sucedeu os atos antidemocráticos, eles são inquéritos cheios de retórica. Existe uma formação criminosa que atenta contra os poderes da República. Nada é demonstrável ou cabalmente demonstrável. É tudo tese. E ele vai lá pegando aquelas teses e vai usando como premissa e tomando decisões drásticas. Então, é preciso ouvir, assim como nós ouvimos o então ministro Marco Aurélio Mello sobre esse tipo de ação. O Marco Aurélio chegou a chamar o Alexandre de Moraes de xerife numa sessão do STF em alusão, né, a essa conduta impulsiva e eventualmente discricionária do ministro Alexandre de Moraes, e chamou também o inquérito das fake news de inquérito de uma aberração, ele chamou de inquérito do fim do mundo. Então, o que o deputado Daniel Silveira está fazendo é chamar a Câmara dos Deputados e dizer, quer dizer, ele não está dizendo, mas as entrelinhas são essas, é o seguinte: entregaram a minha cabeça uma vez, num dos atos mais covardes da história da Câmara dos Deputados em todos os tempos, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. A Câmara dos Deputados foi lá e assinou embaixo, né, de um arrobo, de um atropelo de um ministro do STF, criando o tal já famoso flagrante perpétuo e fazendo uma prisão de ofício acima, né, passando por cima de salvaguardas do mandato parlamentar, direito à opinião, etc. Já falamos disso exaustivamente, já falamos daquele discurso impróprio, absolutamente impróprio do deputado Daniel Silveira, mas toda a condução depois do contraponto a isso foi uma condução que não respeitou os ritos legais. Então, ele está chamando a Câmara dos Deputados, e é claro que ele está chamando a sociedade toda, os colegas do Alexandre de Moraes, eles têm esse compromisso, na minha opinião, eles têm que entrar, porque hoje em dia é debate, faz-se o debate-se, né, os próprios ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, eles estão sempre em palestras, eles estão sempre fazendo as suas sustentações em público, em praça pública, né, sempre virtualmente, porque não vão à rua, né? Então, nós esperamos, sim, que os colegas do ministro Alexandre de Moraes digam: o ministro Alexandre de Moraes é o rei do STF, ele age sozinho, ele tem poderes absolutos, os outros não acham nada sobre essas ações. Então, estão fazendo isso, devem fazer isso, e a Câmara vai ter que responder se assina embaixo, de novo, covardemente, deste inquérito e destas novas medidas que o deputado Daniel Silveira alega para a Câmara dos Deputados que não são legais. Deixa eu passar a bola para Ana Paula Henkel. Ana, quero ouvir você também sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé, Fiuza, querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Aros, estava exatamente passando os olhos aqui no chat, somos mais de 100 mil pessoas na plataforma do YouTube, e o apoio a Daniel Silveira é impressionante, né? Muita gente falando, Daniel Silveira fala por milhões contra Alexandre de Moraes e suas inconstitucionalidades. Esse é o tema principal aqui do chat. E o brasileiro entendeu, e eu acho que assim como o próprio deputado Daniel Silveira,
que esse contexto, né, que o deputado está vivendo é um contexto muito maior do que ele. O brasileiro entendeu que isso já não é mais só sobre o deputado Daniel Silveira, é muito maior. Se um ministro acha que pode fazer isso com o aval da Câmara e tudo continuar em silêncio, né, o que ele pode fazer com cidadãos comuns, né, como todos nós. E aí fica o ponto principal, que eu acho que é crucial, que o deputado trouxe, que não é sobre desobediência civil, não é sobre desobediência a uma ordem judicial, é sobre obediência e proteção à Constituição Federal. Eu estava procurando aqui alguns casos, né, no Brasil sobre ordens ilegais, e eu achei o relator ministro Correia, em 1996, ele escreveu a seguinte aspas no HC 73454. Ele escreveu o seguinte, era um caso de corrupção, e ele escreveu o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal, caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Aí o relator ministro Maurício Correia, em 1996, na segunda turma do STF. Então é isso. Nós não temos que cumprir ordens ilegais, né? Nós temos que proteger a nossa Constituição. Diante daquela covardia que nós vimos, que a Câmara se ajoelhou e se acovardou na votação para manutenção da prisão do deputado, agora muitos deputados falaram, né? Não, nós não arrependemos, tem gente que arrependeu, então está aí. A oportunidade está aí para que esses que se dizem arrependidos de terem votado de maneira errada e inconstitucional e ilegal naquela ocasião, agora está aí a oportunidade para eles se redimirem daquele erro, né? Porque uma medida ilegal do ministro que não passou, né, pelo Congresso, e aí fica a pergunta para os nossos parlamentares. Hoje é com Daniel Silveira, e se continuar a covardia que aconteceu naquela votação, né, será que os nossos parlamentares eles não têm medo da porta que eles estão abrindo para que Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro faça a mesma coisa com qualquer um deles ali, e a Câmara vai se ajoelhar novamente? Então, o que aconteceu naquela ocasião não foi apenas uma covardia, foi um apoio a um ato inconstitucional. Então, acho que está na hora da Câmara acordar, dos parlamentares acordar, não em desobediência ou desrespeito a ordens judiciais, mas respeito e proteção à nossa Constituição. Uma nação que não tem a sua Constituição como único norte, por mais falhas que ela tenha, isso a gente pode discutir mais para frente, né, uma nova Constituinte, emendas, etc., mas hoje nós temos uma Constituição que não é respeitada por muitos ministros do STF. Isso é uma nação fadada ao fracasso e uma democracia que não tem solidez alguma. Augusto. Boa noite, meu amigo Carlos Aros, meu irmão Guilherme, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Eu só queria, já no começo do programa, mandar um beijo muito especial para a Patrícia, Priscila e Andresa, que acompanham o nosso programa e mandaram beijos e abraços a todos nós aqui. Muito obrigado. Há uma advertência feita pelo Montesquieu, não tem tanta intimidade assim, que deveria povoar aí a cabeça dos deputados e senadores. Dizer, a injustiça cometida contra um é uma ameaça a todos. Outros deputados serão julgados por ministros do Supremo. Se esse precedente aberto contra o deputado Daniel Silveira for repetido, aí o Congresso pode ser fechado pelos próprios deputados e senadores, porque não terá importância alguma.
O processo é ilegal. O que tem feito Alexandre de Moraes é ilegal desde o começo. O que já disseram os meus parceiros aqui de programa, está corretíssimo. O deputado Daniel Silveira não está afrontando o Supremo. Ele está defendendo a Constituição. O Alexandre de Moraes diz que ele praticou atos antidemocráticos. Não há nada mais antidemocrático que o desrespeito à Constituição, que tem sido tratada a socos e pontapés pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Câmara tem uma chance de recuperar parcialmente a imagem quase destruída pela autorização para que fosse preso o deputado que foi engaiolado ilegalmente pelo Alexandre de Moraes. O que ele pediu, e está à espera da votação, ele fez um pedido de sustação dessas medidas, as mais recentes, do ministro Alexandre, porque o Alexandre não consultou a Câmara para adotar mais essas arbitrariedades, né, que punem um deputado, que não pode ser punido. Para fazer isso, o ministro alegou que as medidas baixadas por ele não prejudicavam o exercício do mandato parlamentar. É uma piada. Ele obriga o deputado a permanecer na sua comarca, Petrópolis, não pode sair de lá, a menos que seja para uma viagem a Brasília e com tornozeleira eletrônica. Ele diz que não consultou a Câmara para isso, porque não consultou, porque não prejudica. Olha, o exercício. Tente o Alexandre exercer as funções de ministro do Supremo com uma tornozeleira, para ver se isso é possível. Quer dizer, ele expõe a vexames desnecessários, a humilhações arbitrárias, um deputado federal. A Câmara tem o dever de defender o Daniel Silveira, porque estará defendendo a instituição, essa sim ameaçada. Como veremos aqui no decorrer da nossa conversa, o Alexandre de Moraes não tem como sustentar as medidas que tomou. Ele criou o flagrante perpétuo, né? Ele ignorou a necessidade de pedir a autorização da Câmara para isso. Ele fez depois. Então é hora da Câmara recuperar a vergonha perdida durante a votação da aprovação da prisão, que aprovou a prisão do Daniel Silveira.